Tem coisas que são tão gratificantes quanto ganhar dinheiro. Que no meu caso, né, a docência não me permite enriquecer, não me permite, né, ganhar rios de dinheiro, mas me permite ter experiências extremamente satisfatórias. É muito gratificante ver quando o aluno entende um conteúdo complexo e consegue aplicar aquilo. É uma das melhores sensações que a gente pode ter. Alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando mais um episódio. Eu sou Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas e hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é a Juliane Iscariote, é natural de Caxias do Sul, graduada em Direito, especialista em Ética e Filosofia Política e em Ciências Penais e mestre em Filosofia. Ela atua como advogada desde 2010 e como professora universitária desde 2013. Foi conciliadora criminal em Caxias do Sul de 2013 a 2020. Foi presidente do Conselho da Comunidade de Nova Petrópolis de 2019 a 2021 e é autora dos livros A Punição no Sistema Moral Kantiano e Pequenos Causos Criminais. Audiências e vivências no Juizado Especial Criminal. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui para conversar um pouco com vocês. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Juliane, por que área criminal? O que te atraiu na área criminal? Bom, aí eu pessoalmente não tenho uma resposta exata do porquê a área criminal. Se tu fosse falar com meu pai, ele diria que é trauma gestacional. Não. Quando minha mãe estava no final da minha gestação, eu tive um tio que foi assassinado numa situação boba, assim. Ele foi defender um irmão numa briga de comunidade, assim. Tinha uma festa de comunidade, aí teve um atrito bobo, assim, por uma questão ali da festa. E aí esses dois irmãos acabaram sendo assassinados nessa festa de comunidade. Um deles era meu tio. Meu pai atribui a esse incidente, eu não era nem nascida, como eu disse, minha mãe estava no final da minha gestação, o trauma que fez com que eu enveredasse para a área criminal. Ao meu ver, não é isso, né? Ao meu ver, o direito me atraiu de uma forma especial por essas demandas envolvendo justiça e tal. E dentro da área jurídica, a área que eu mais me identifico é a área criminal, por ter essa pulsação de emoções. Eu acho que é a área que a gente mais sente, né? A área de família também tem uma série de conflitos, mas a área criminal, acho que o senso comum já identifica como uma área pulsante, né? E tu já te interessava por livros de Agatha Christie, Sim. Livros de casos policiais? Sim. Nossa, a Agatha Christie é uma autora que eu li muito na minha adolescência, tenho muitos livros dela, né? A rainha do crime, a rainha do suspense. E isso desde muito cedo, né? Muito cedo. Eu peguei uma época que a gente tinha uma coleção com detetives e tal, e também, então, na parte de infância já me interessava por esses livros policiais. E não teve nenhuma segunda opção, assim, quando você decidiu fazer direito, ou foi direito mesmo? Não, acho que como a maior parte dos adolescentes, eu não tinha certeza da área que eu iria escolher. E aí vocês vão ver que eu não tinha certeza mesmo, né? Porque minhas opções eram matemática, e eu não queria licenciatura, eu queria ir para o bacharelado em matemática, eu queria pesquisar matemática. Direito e agronomia, porque eu queria trabalhar com flores. Nossa, nada a ver. Uma coisa com a outra, né? E aí eu tinha um tio-avô que me contava muitas questões jurídicas e tal. Tinha o inventário do pai dele que não andava. E ele compartilhava muito isso comigo, e acho que foi quem me influenciou mais, assim, pra ir pro direito. Tanto que esse último livro, né, o Pequenos Causos Criminais, é dedicado justamente a esse tio-avô.
Nossa, como é que é o nome dele? João Bertin. Olha só, João. Ah, que legal, né? E tu acabou dando aula também, indo para a área de ensino também, né? Isso. Também uma coisa que eu não imaginava que eu fosse, né? Quando eu concluí a graduação em Direito, a minha ideia era ir para os concursos públicos. Descobri que eu não tenho perfil, por exemplo, para magistratura, porque eu não consigo ser imparcial. Eu sou parcial, eu não consigo, não conseguiria fazer um concurso para MP, porque eu não consigo colocar o dedo na cara de alguém e dizer foi tu tem que pagar por isso. Então, me identifico muito com a advocacia. E quando eu concluí o curso de Direito, foi para advocacia que eu fui, né? Inicialmente, eu comecei a trabalhar com a área empresarial, nada a ver com penal no início. E eu e uma colega abrimos um escritório e era isso que eu ia fazer, advogar. Fui para o mestrado, eu estava terminando o mestrado, um colega me liga e diz, olha só, um professor de filosofia passando um concurso e vai começar as aulas daqui 1,5 e a gente precisa de um professor. Eu acho que é bem o teu perfil e tal. Não quer fazer a seleção? Falei, eu dando aula? Como assim? Fiz a seleção, passei, comecei a dar aula. Era um curso de administração para a FGV que eu dava filosofia e tô desde 2013 na docência. É uma grata satisfação, assim, descobrir que eu nasci para dar aula. Eu me divirto muito, muito em sala de aula, assim. Se fosse para escolher entre advocacia e docência, eu teria muita dificuldade, mas provavelmente eu ficaria com a docência. Tá, e a gente vê que alguns alunos, eles ficam entre ir para uma carreira policial, por exemplo, e aí tu nunca teve essa ideia? Já. Eu acho que, como todo mundo, eu fui me descobrindo ao longo da vida, né? Eu não, como eu disse, eu não nasci sabendo que eu era advogada, por mais que hoje eu olhe para trás e veja vários episódios que já lá atrás eu manifestava uma veia para advocacia, né? Para ser defensora, assim, como brinca o meu afilhado, meu sobrinho. Ele diz que o advogado é tipo um defensor, né? Então, sim, eu sou o protetor, como ele fala. Mas a gente vai experimentando coisas, tem coisas que a gente acha que vai gostar muito e quando experimenta diz, não é isso, não era o que eu esperava. E acho que o importante é isso, né? Se dá a possibilidade de experimentar, de gostar ou de daqui a pouco não gostar e a partir disso dizer, não, eu não quero isso, eu achei que fosse diferente, eu vou experimentar outros caminhos. Na advocacia eu acho que é assim, nos concursos tem que ser assim, porque senão a gente vai ter profissionais frustrados, né? Exatamente. E é importante a gente entender que só a remuneração não vale a pena. É exatamente o que eu ia dizer. A gente passa muito tempo trabalhando, então trabalhar com alguma coisa que eu não gosto, que vai me dar uma úlcera, que vai me dar um câncer, em troca de remuneração, a médio prazo já não compensa, né? Então acho que é importante isso, experimentar e se dar a oportunidade de daqui a pouco não gostar e ir para outro caminho. Eu até acho que as pessoas não têm uma única vocação, né? As pessoas conseguem fazer mais de uma coisa além da profissão que escolheram, né? Tem uma colega na advocacia que ela diz que a vida é muito longa para fazer uma coisa só durante toda a vida, né? Então, talvez seja isso. Experimentar diferentes profissões é uma coisa que hoje as pessoas já acham normal, né? As pessoas terem daqui a pouco 2 profissões ao mesmo tempo. E até eu comentei ali no início sobre teus livros, né? Conta um pouquinho pra nós como é que surgiu essa vontade de escrever. Um é a Punição no Sistema Moral Kantiano, né? E Pequenos Causos Criminais. Esses 2 livros, eles são completamente diferentes, né? O primeiro é a minha dissertação de mestrado. Eu estudo a punição a partir de um olhar de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. E Kant é um autor que é visto como retributivista. O que é isso? Ele diz que a gente só vai punir porque a pessoa cometeu um crime. Então não teria nenhum outro objetivo a punição, né? Aí o que eu proponho? Eu proponho uma espécie de releitura dos textos do Kant para mostrar que ele vê outras finalidades de prevenir a ocorrência de crimes, de dar a oportunidade daquela pessoa mudar, enfim. Então esse super técnico, muita filosofia, denso, um livro que eu
via de regra, não recomendo. Não recomendo porque ele é muito técnico, não né? é para iniciantes. E não foi minha vontade de publicar, né? A editora insistiu muito até que eu concordasse em publicar. Tanto que minha dissertação é de 2013 e ele só foi publicado em 2020. Então dá para perceber que realmente teve todo um trabalho de insistência por parte da editora. O segundo, aí é completamente diferente. Esse eu recomendo, esse é um livro mais leve, por mais que tenha esse conteúdo técnico, jurídico e tal, mas ele tem causos. Ele tem histórias de audiências desse período de 7 para 8 anos que eu fiquei no Juizado Especial Criminal de Caxias do Sul. Então tem aquela história que a gente dá risada, tem aquela história que a gente pensa sobre a vida e tem aquela história triste que a gente para, inclusive para chorar, pensando no quanto o outro tem problemas que eu sequer podia imaginar, né? No meio disso tudo, tem uma série de institutos jurídicos que aí eu venho explicando. Então, tipo de ação penal, tipo de crime, coisas que as pessoas às vezes nem sabem que são crime, mas que são. Por exemplo, teve uma situação de uma senhora que foi num caixa eletrônico e esqueceu o celular lá. Aí o cara que usou o caixa eletrônico na sequência pegou o celular. Deu uma hora e pouco, a mulher notou que tinha esquecido o celular no caixa no banco. Foi até o banco, puxaram as imagens e conseguiram identificar quem era a pessoa que usou na sequência. E o cara dizia, achado não é roubado, eu não vou devolver. E a gente tem um crime que é a apropriação de coisa achada, né? Toda vez que a gente encontra alguma coisa, a gente tem 15 dias para devolver para o dono ou entregar para a autoridade competente. Se a gente não fizer nada em 15 dias e ficar com o bem, depois de 15 dias se consuma esse crime, né? Então ele respondeu por apropriação de coisa achada. Então essa história de achado não é roubado. Não é roubado, mas é um outro crime chamado apropriação de coisa achada. Então temos um crime para isso. O nosso Código Penal está muito ultrapassado. Ele precisaria passar por uma atualização? Ou tu acha que o problema é outro, que o problema é a execução das leis? A gente tem na parte penal uma série de leis, né? A gente não tem só o Código Penal. O Código Penal é de 1940, então pode dar a impressão que ele é super defasado. A gente teve uma série de modificações e na parte penal, a todo momento estão criando lei nova para aumentar a pena, para criar crimes novos, como o stalking, né? Há pouco tempo a gente teve a criação do stalking, a violência psicológica contra a mulher, enfim. Então, eu não diria que o Código Penal está defasado, mas o Código Penal, por ter tido tantas alterações, tantas intervenções nele, ele acaba ficando uma coxa de retalhos. E aí ele perde a unicidade. Então, por exemplo, a gente vai olhar um crime como a falsificação de medicamentos, que junto tem falsificação de cosméticos, de água sanitária. A pena mínima é 10 anos. Se a gente olhar para um homicídio simples, a pena mínima é menor. E aí não faz sentido. Exatamente. Então, o que me incomoda não é que ele seja defasado. Eu acho que em relação a condutas criminalizadas, ele tá ok. O grande problema é isso, a falta de lógica. Por quê? Porque no Brasil acontece um problema, o que a gente faz? Lei, e em especial lei penal. E normalmente para aumentar a pena. Então, por que aumentaram a pena desse crime, que é um crime hediondo, essa falsificação de cosméticos, saneante e tal? Porque em São Paulo começou a entrar uma série de produtos falsificados e aí aumentaram a pena, que se não me equivoco era de 1 a 3 anos para pena mínima 10 anos. Então, o aumento aí foi gigantesco. E para quem trabalha, né, tem que estar sempre atualizado, né? E qual que é o lugar exato para a gente pesquisar? Por exemplo, para quem não tem o Vademecum, por exemplo, o Google é o melhor lugar para pesquisar sobre as leis ou não? Quando a gente fala em leitura de legislação, eu sempre recomendo que acessem direto no site do Planalto, que é o repositório oficial no plano federal das leis brasileiras.
Eu não recomendo que acesse nenhum outro site, porque corre o risco de ter legislação desatualizada. Os próprios vademecums, né, têm impressão ou uma vez ao ano ou 2 vezes ao ano. E nesse tempo vai ter leis novas sendo editadas e vai ter alteração que aí ou a pessoa imprime, grampeia no vademecum ou corre o risco de não saber que teve alteração legislativa. Então eu recomendo que acesse o site do Planalto. Para quem é leigo, para quem não é estudioso do direito, eu considero bem difícil ler legislação e entender, porque tem uma série de terminologias técnicas, pressupõe muita coisa, né? Então, começar do nada lendo legislação eu acho difícil. Eu sou leigo nessa área do direito e não acompanho muito notícias nessa área de criminal, digamos assim. Mas a impressão que eu tenho, e que eu acho que muita gente tem, é que, tudo bem, então, embora o código, as leis sejam... haja as leis para tudo, na hora que o bandido chega na frente de um juiz, a impressão que dá é que os juízes acabam soltando criminosos que deviam ficar presos por mais tempo. Por exemplo, um bandido que já cometeu o mesmo crime 15 vezes. E aí chega lá, prendem e o juiz solta. Prendem e o juiz solta. Se os bandidos, digamos assim, vou chamar de bandidos, né, ficassem presos mais tempo, não evitaria que eles saíssem e voltassem a reincidir nos mesmos crimes? Em relação a isso, tem 2 coisas que eu considero importante a gente entender. Primeiro, quando a gente fala em prende e solta, é um discurso que para o senso comum revolta, mas que para quem é do direito, a gente entende esse prende e solta. Por quê? Porque se aconteceu uma situação de flagrância, né, tá cometendo crime, eu peguei a pessoa cometendo crime, eu vou apresentar ele na delegacia, né, e depois disso se faz o que a gente chama de audiência de custódia, que é a apresentação para o juiz para dar o encaminhamento. A Constituição fala que todo mundo vai ser tratado como inocente até não ter um trânsito em julgado, a sentença condenatória. Ou seja, tem que ter todo um processo para de fato a gente aplicar a pena. E o que o senso comum quer? Bom, se aconteceu o crime agora e a gente prendeu, aplica a pena agora. Só que não dá para aplicar a pena agora, eu preciso do tempo do processo. Então a gente solta para que durante o processo a pessoa fique solta, mas depois ela vai cumprir pena. Então, um primeiro ponto é isso, é entender que a regra não é aplicar a pena assim que aconteceu o fato, precisa dar o tempo do processo. E o senso comum não entende isso. Um segundo ponto vamos olhar dados. A gente tem no Brasil mais de 1 milhão de presos. Então, falar, as pessoas não ficam presas, não dá nada. Bom, vamos olhar para os dados. Os dados dizem que não, né? Os dados dizem que dá sim, porque senão a gente não teria mais de 1 milhão de presos. E desse universo de mais de 1 milhão de presos, mais de 400 mil, segundo os dados do CNJ, são o que a gente chama de presos provisórios. Que é essa galera que ainda não tem condenação definitiva, não tem lá o trânsito em julgado, mas por algum motivo estão presos. Então, por mais que tenha a regra constitucional que vamos tratar como inocente até o final do processo, se tiver alguma situação excepcional, tipo o cara que está cometendo vários crimes, ele vai poder ficar preso. E tem mais de 400 mil pessoas no Brasil nessa situação. Então, talvez essa sensação de que não dá nada seja mais um discurso difundido do que propriamente que não dê nada. Porque tem muita gente cumprindo pena no Brasil. Tá, mas digamos nesse caso dos reincidentes, um problema da justiça não é a lentidão, porque tu falou, né? Não dá para prender porque ele ainda tem todo um processo, ele não foi ainda... O trânsito não foi julgado ainda, o processo, né? Mas não teria que ser mais rápido? A justiça brasileira, a impressão que dá comparada com a americana, que é outro sistema legal, né? Mas dá a impressão que a lentidão é um dos maiores problemas dessa, digamos assim, impunidade temporária, né? Sim. Os processos no Brasil podem levar muito tempo e isso é ruim para todo mundo, porque é ruim para o acusado que fica com aquilo em aberto, é ruim para a vítima, é ruim para o sistema, enfim.
Como resolver isso? Não sei, né? Quando eu fui morar em Nova Petrópolis, né? Como o André falou, eu sou caxiense, mas morei 6 anos lá. Não tinha defensoria pública. O Estado não tinha o órgão para fazer a defesa de quem não tem dinheiro para pagar um advogado. E à época eu assumi os processos criminais que iriam para a defensoria, né? Então eu tinha lá uma média de uns 120 processos em primeiro grau. E como a gente percebe, assim, que tendo alguém atuante, no caso, à época era eu, mas podia ser qualquer outra pessoa, os processos andavam. E a gente chegou ao ponto de, logo antes da pandemia, acontecia o fato, um suposto crime, dava 2 meses, a gente já estava fazendo audiência e, na sequência, vindo sentença. E aí, tudo era muito rápido. Quando eu comecei a trabalhar lá, a gente brincava, né? Eu espirrava, alegava a prescrição, dizendo que o tempo que o Estado tinha para punir aquela pessoa já tinha passado e encerrava o processo. E às vezes encerrava processos que já tinham passado por audiência de instrução, já tinha passado por recurso e tal. Então, acaba gerando prejuízo até para o Estado, porque tem todo um ônus que não dá nada, né? E é ruim pro pessoal do direito, pros advogados, né? Um caso, às vezes a pessoa vai levar anos para receber, né? Seus honorários e tal. Sim. Né? E pro acusado também, né? É bem ruim. Eu lembro de uma situação de um senhor que foi acusado de estuprar a própria filha. E teve que sair de casa, né? Por causa da medida protetiva. E depois a companheira dele e a filha acabaram se mudando para outra cidade. Mas imaginem vocês, né? O cara sendo acusado de estuprar a própria filha numa cidade pequena. Então, a imagem social dele já foi abalada. Ele me dizia, doutora, eu preciso que isso seja julgado rápido. Por quê? Porque a filha dele depois acabou indo para um abrigo. Porque a mãe batia na menina, não alimentava a menina e aí ela foi para um abrigo. Então, até não resolver a questão do processo que tinha a alegação de estupro, que era absurda, mas tinha que se apurar, ele não podia ver a filha e ele não tinha guarda da filha, né? Então, quando tem essa morosidade, prejudica todo mundo. E nesse caso, foi mais de 1 ano para conseguir encerrar o processo e comprovar que a mãe tinha, na verdade, obrigado a menina a ir na delegacia, registrar a ocorrência e que nada tinha acontecido. Realmente, tem vários casos que a gente tem que estar bem atentos, né? E, doutora, como é que foi a tua primeira audiência? Já foi com advogada criminal, num caso criminal ou não? Eu me formei muito cedo, né? Me formei com 21 anos, então eu não tinha maturidade para advogar no crime. Eu até tentei advogar no crime no início, mas não dava muito certo. Então, ficava nervosa? O que acontecia? Não, ouvia piada, os presos não me respeitavam. Assim, no início não era uma experiência muito interessante o direito criminal. E aí eu e uma colega acabamos indo para a área empresarial, então a gente atendia empresas, enfim, e tinha a parte trabalhista. Minha primeira audiência foi uma trabalhista, e aí eu vou ter que contar uma história anterior a isso. Quando eu estava concluindo a graduação em Direito, eu tinha um professor de processo do trabalho, prática trabalhista, enfim, que era presidente da OAB de Caxias do Sul. E ele dizia que eu tinha que fazer a prova da ordem em Direito do Trabalho. E eu dizia que eu ia fazer em penal. Ele disse que se eu fizesse em penal, eu reprovaria. Encontrei ele no dia da segunda fase, né, que é a prova dissertativa. E aí ele disse, olha, infelizmente não vai dar pra ti, porque tu escolheu penal, né, não trabalhista, tu vai reprovar. Aí passei na prova da ordem e estava ele lá no dia da solenidade. Eu falei, viu, tua praga não pegou. Ele disse, mas ainda tem tempo, não vou entregar a carteirinha pra ti. E não entregou. Um outro colega não entregou. E aí ele disse, mas tem a segunda parte da praga. Porque a primeira pode não ter pego, mas a segunda vai pegar, que é a tua primeira audiência será uma audiência trabalhista. Eu falei, não vai ser. E adivinha? Trabalhista. A minha sócia pegou a carteira da OAB um pouco depois do que eu. E aí, no dia daquela audiência, ela ainda não tinha a carteirinha dela. Ela pediu, era uma consignação em pagamento. Uma funcionária que sumiu. Ela desapareceu, até hoje não tiveram notícias dela, né? Então era só ir lá,
na audiência para dizer que a empresa tinha depositado valor e que estava tudo certo para a empresa se desonerar. Eu disse, eu aposto que eu vou encontrar, né, esse nosso professor que era presidente da OAB de Caxias. Dito e feito. Tava lá na frente do fórum. Tô entrando na Justiça do Trabalho. Quem que eu encontro? Hoje meu colega, né, porque ele é colega tanto na advocacia quanto na docência, e ele conta essa história todo início de semestre, que a praga dele pegou em relação à primeira audiência ser uma trabalhista. Diz minha sócia da época que eu tava entrando no fórum lá trabalhista como se eu tivesse um saco na cabeça, assim, toda envergonhada, tipo, eu não acredito que estou aqui. Mas foi assim, né, bem simples, era só uma consignação em pagamento, então não tinha discurso, não tinha... Foi bem tranquilo, né? Eu tava nervosa, porque era uma trabalhista, né? Não é meu show. Gosta mesmo do penal. Do penal. Não que eu não fique nervosa, né? Eu acho que com o tempo a gente se habitua e a gente aprende a administrar, mas um pouco de nervosismo sempre tem. Seja quando eu vou fazer sustentação oral, seja pensando que daqui a pouco, se eu fizer uma pergunta errada no meio da audiência criminal, eu posso produzir uma prova para condenar o meu cliente. Então, um pouco de nervosismo sempre vai ter. É a vida das pessoas que está em jogo, né? E se não tiver isso, esse friozinho na barriga, eu acho que perde a graça. O importante é saber administrar isso, né? É verdade. E nessas audiências, tu deve ter visto coisas assim escabrosas, né? Eu digo que... Conta alguma para nós, assim, que te chamou a atenção. Eu digo que, enquanto advogada, eu já passei por N situações, enfim, mas enquanto conciliadora criminal, eu tive a oportunidade de fazer muita audiência, assim. Eu não sei quantas, talvez umas 15 mil, 17 mil, sei Nossa. lá. Teve uma semana em agosto de 2019 que eu fiz 102 audiências em uma semana. Não é um mês, eu não tô errando. Foi o ápice, foi quando eu decidi me exonerar, que não tinha, humanamente eu não tinha mais como suportar a advocacia, a fazer audiências como conciliadora e a docência. E aí eu optei por largar o GCRIM de Caxias, por mais que eu adore lá. Então, me diz que história tu quer ouvir, assim, triste, engraçada? Vamos ver, Marcelo, uma engraçada? Uma engraçada. Tá, vamos lá. Essa tá no livro, inclusive, né? Teve uma situação de um sujeito que foi visitar o filho que estava preso, e aí ele foi encontrado um celular com ele, né? E ele estava respondendo criminalmente, então, por ingresso em estabelecimento prisional com aparelho de celular. Aí o cara chegou na audiência com a advogada, não deixava a advogada falar, ele queria fazer defesa, dizendo que trataram ele como um criminoso, que qualquer um podia ter esquecido o celular, foi só um lapso, ele não era um bandido, pelo contrário, ele era um cidadão de bem, né? Fez todo um discurso, aí tá, fala, né? Deixa ele falar. Aí a pergunta pra ele foi, tá, e como é que o senhor esqueceu o celular no ânus? Nossa. Daí deu aquele silêncio na sala de audiência, né? Ele escorregou e sentou em cima sem querer. Eu não sei, até hoje eu me pergunto, porque não tinha essa informação, se era um smartphone, há quanto tempo tava lá, se tava no Vibracal. Aqueles Nokia tijolão. Meu Senhor, não tem cada uma, né? Sim, e assim, a gente lida muito com a intimidade da pessoa, né? Por mais que aqui eu tô contando, em sala eu conte, mas eu nunca identifico as pessoas e acho importante isso, né? Às vezes a gente tem processos com pessoas conhecidas, seja porque são realmente socialmente conhecidas, ou seja porque é meu aluno, já fiz audiência com aluno, já fiz audiência com colega professor, já fiz audiência com colega advogado. Mas é importante que a pessoa tenha clareza que a gente vai tratar aquilo com sigilo, a gente jamais vai identificar quem foi, ou ficar comentando depois, ai, tu vê, o fulano responde processo por isso. E eu lembro de um colega advogado que a audiência dele era a primeira da tarde, e aí cheguei para fazer audiência, ele já estava lá, ele disse que ia aceitar a proposta de transação penal, que era pagar um valor para não ter o processo, né? Falei, ok, doutor, só vou ler o processo antes, né? Não precisa, eu vou aceitar.
Falei, não, doutor, o senhor me passa o processo que eu vou ler? Não precisa. Falei, não, doutor, o senhor não tá entendendo. Eu sou conciliadora, eu preciso ler o seu processo antes. E aí ele me entregou o processo bem a contragosto e depois eu entendi por quê. Porque era uma situação que tinha acontecido em outra cidade e envolvendo o namorado dele. E, enfim, eu não sabia que ele era gay e descobri por causa do processo. Mas, assim, jamais vou comentar isso, sabe? Identificar, dizer, ai, fulano, você sabia. Até porque é um sigilo, Sim, né? É o teu trabalho. sim. Como tu falou, lida muito com a intimidade das pessoas, né? E não sei se tu vai lembrar agora de algum caso de criatividade, digamos assim. Porque o brasileiro é muito criativo até para inventar fraudes, golpes, né? Tem algum assim que a pessoa inventou um golpe que foge do comum, assim, que te chamou a atenção? Sabe que golpes, assim, os mega criativos, não. Mas o feijão com arroz, o que a gente acha que capaz alguém vai cair nesse tipo de história, ainda funciona. Golpe do bilhete, Tipo, sei lá. golpe do bilhete, eu lembro de uma situação aí que eu atuei como advogada, não como conciliadora, de um senhorzinho que ia super maltrapilho lá e mostrou o suposto bilhete premiado para uma senhorinha. E aí conseguiu que ela pagasse lá 30 e poucos mil reais para o suposto bilhete premiado. E aí a vítima, essa senhorinha, né, sendo ouvida na audiência, relatando isso, né, e ela falando, cresceu o olho? Sim, cresceu o olho, mas eu aprendi. Então, o que a gente acha capaz não vai dar certo, as pessoas vão se ligar. Quando vem ali vem muita informação junto e as pessoas, né, os estelionatários, não deixam as vítimas pensarem. E é por isso que ainda dá certo. Então, não me lembro de nenhum assim... Ai, foi super curioso. Mas o tradicional, que a gente acha que ninguém mais vai cair no conto do bilhete, né? Ainda cai. Em 2023, a ganância Sim, ainda... Sim, o cresce o olho, como cresce disse essa senhorinha, é bem isso, né? O ser humano, ele tenta, assim, tirar proveito e aí acaba caindo nos golpes. Eu lembro, há pouco tempo, de um senhor casado, aposentado, né? Que estava supostamente tendo um affair com uma adolescente. E aí trocaram nudes e tal. E depois ele começou a ser extorquido, né? Na verdade, quem tava mandando nudes pra ele não era a menina, era um preso. E o meu problema foi convencer esse senhorzinho que ele era vítima. Porque ele acreditava que tinha uma menininha de 14 anos trocando nudes com ele. E aí eu mostrava, mas essa foto não é igual a essa, não é a mesma pessoa. O senhor percebe? E aí mostrava as diferenças. Não, mas eu tava conversando com ela. E o era senhor preso. foi vítima. Isso é um negócio que a gente chama de sexo extorsão, né? Que é essa tem até isso. Sim, já tem até apelido. Que é essa extorsão com os nudes e tal. E ele não acreditava que era vítima. E aí me deu todo um trabalho de fazer levantamento e tal para comprovar que ele era realmente vítima, que aquelas pessoas não existiam. Sim. Os presidiários devem se divertir. Devem. Porque como tem gente carente, que aí tu dá um pouco de atenção aí se dizendo, né, a menininha ali e a pessoa já cai no golpe. Mas isso eu acho que deve acontecer bastante também, né? Não só nessa parte do golpe, mas na vida real de extorsão por conta das imagens. O que eu recomendo é que não enviem nudes, né? Afinal Olha de aí, contas, pessoal, não enviem. O print é eterno. Não. E também não mantenham nudes alheios, em especial se for adolescente ou Deixa criança. eu até olhar meu telefone aqui. Nos seus celulares. Pessoas que perdem o celular, porque o celular tem problema, né? E mandam para assistência, é um perigo. Né? É verdade. Vai saber se o técnico da assistência lá não fuçou por tudo, né? E quando a gente fala em imagem envolvendo pornografia, né, ou que tem algum cunho erótico com criança ou adolescente, simplesmente o ter
a imagem armazenada no celular. Vamos imaginar que meu WhatsApp tá na configuração padrão que vai salvar as imagens. Se alguém me mandou por WhatsApp uma foto lá que tem um adolescente e essa foto tem um cunho erótico, o simples fato de eu ter aquela imagem no meu celular já é crime. Então, o que eu recomendo, não envie nudes, não mantenha nudes no seu celular, porque pode dar ruim. Porque tem aqueles grupos de WhatsApp de pessoas inconvenientes, né? Aqueles grupos que só mandam bobagem, só piadinha, só meme. É um perigo, então, manter essas imagens, esses memes, né? Sim, inclusive teve uma situação aqui no estado que ficou bem famosa, envolvendo um sujeito que era da área da medicina, enfim, e conseguiram prender ele em flagrante justamente porque no computador tinha imagens de crianças, adolescentes, enfim, com cenas eróticas, salva. E aí se prendeu ele por causa disso, né? Foi possível dar o flagrante a partir de uma informação que veio da polícia dos Estados Unidos pra gente, e aí conseguiram prender o cara. E essas imagens vieram pelo WhatsApp, assim, pelo aqueles grupos ou não? Naquele caso específico, pelo que saiu na mídia, eu não trabalhei no processo, eu não conheço detalhes, né? Tô replicando aqui o que saiu na mídia. Veio da Deep Web mesmo, né? Não foi WhatsApp, não foi compartilhamento ali. Esses crimes digitais, então, estão crescendo, né? Na medida em que a tecnologia se populariza, mais crimes desse tipo, né? A gente tem tido uma série de alterações no Código Penal, inclusive em relação a essas coisas, né? Então, assim, estelionato, se eu usar a fraude eletrônica, tem uma pena diferenciada para mais. Outros crimes também, né? A gente cria modalidades específicas quando o cometimento dele é usando rede social ou rede de computadores. Então... E já tem uma legislação específica sobre fake news ou ainda não tem? Ela se enquadra em outras categorias? Na parte de direito criminal, a gente não tem um crime específico para fake news. A gente vai ter uma série de outras tipificações que a gente pode usar. Então, daqui a pouco eu criei uma notícia falsa que vai difamar alguém, que vai caluniar alguém. Difamação, calúnia, injúria, né? Os crimes contra a honra ali eu poderia enquadrar. E Juliane, além de ler muito, né, e estudar, dar aula, advogar, o que mais que tu gosta de fazer? Aqui nos bastidores nós estávamos conversando sobre alimento, né, gastronomia. Conta pra nós como é que surgiu também essa vontade de cozinhar, de procurar receitas. Eu gosto de fazer muita coisa. É uma terapia pra ti? É uma terapia, né? Cozinhar, eu digo que é meio que uma alquimia, assim. Então eu gosto de estudar gastronomia, eu gosto de misturar lá culinária francesa com germânica, com brasileira, e acho legal isso, né, de brincar de alquimista mesmo, ver o que dá certo, o que não dá, mas isso não veio assim do nada, né, veio de uma questão familiar. Minha família materna sempre foi de receber muito bem as pessoas e de circular muita gente de lugares diferentes. Então, minha mãe é assim, eu tenho duas... Minha mãe era, né? Minha mãe é falecida, mas ela era assim, de cozinhar muito e tal. E eu tenho duas tias que continuam com esse hábito de receber a família toda, a família grande, né? Minha família materna é grande, receber amigos e tal. Então, o almoço de domingo, 30 pessoas é super tranquilo. 50 pessoas, aí a gente começa a ficar um pouco preocupado. Mas é uma coisa que eu gosto muito de ver a gastronomia como uma forma de reunir pessoas. Não é simplesmente o cozinhar por cozinhar. É cozinhar para permitir um momento que a gente possa trocar, que a gente possa interagir, que a gente possa sentar para conversar. Que é uma coisa que hoje parece que a gente perdeu um pouco. As pessoas ficam no celular, conversam mais com quem está do outro lado do mundo do que com quem está aqui do lado, né? Então, a gastronomia, ao meu ver, é um pouco isso. Ela une pessoas, é uma forma de né? unir as pessoas. Tu falou do GCRIM, da rotina estressante, né? Como tu te imagina no futuro, assim, a Juliane aposentada ou
Né? O que tu te imagina fazendo quando tu tiver mais tempo livre? Plantando. Eu não consigo me ver aposentada, né? Eu não sei quanto tempo eu vou viver, né? Minha mãe faleceu com 62 anos, faleceu super jovem. A mãe dela tá aí, comemorou 95 anos agora, né? Super bem, ativa, lúcida. Então, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Mas eu não consigo me imaginar aposentada, assim. Não aquela aposentada, pelo menos, que vai fazer bolinho e chá e ficar em casa. Mas tem algum sonho específico, assim, de ir morar na praia, fazer alguma coisa diferente? Ou não? Tu é urbana, tu gosta de Caxias? Eu gosto de Caxias, eu gosto muito do interior. Eu fiz há pouco tempo Caminhos de Caravaggio, que é um trecho de pouco mais de 200 quilômetros, que liga Canela até Farroupilha. A gente vai pelo interior e tal. Então, adoro isso, a montanha, essa coisa de campo e tal, mas eu me vejo no direito ainda, me vejo na docência ainda, mesmo aposentada, porque eu gosto muito do que eu faço. Tanto o direito quanto a docência são duas áreas que quanto mais idade, mais experiência, mais conhecimento, mais sabedoria a pessoa tem, né? Não tem limite para dar aula nem nada. Né? E é assim, quanto mais a gente faz, mais bom a gente fica no que a gente faz. Verdade. E acho que isso é bom para todo mundo, né? Para o meu aluno é bom que eu esteja na advocacia, que eu esteja super antenada com jurisprudência, que eu esteja criando tese. E para a advocacia também isso é bom, porque para o meu cliente eu vou dar um resultado de ponta. E eu brinco que é meio que afiar o machado, né? Quanto mais a gente afia, melhor fica. E já teve aquele caso, assim, que o acusado, né, o cliente, por exemplo, ele não tinha nada a ver com o crime e tu ficou pensando, tomara que dê certo, tomara que a gente consiga, que ficou torcendo por ele ser quem ele é realmente. Eu sei que a gente não mistura, né, o cliente, né, não pode misturar essas questões, mas teve algum caso que tu ficou torcendo, nossa, ele tem que dar certo, ele é tão ingênuo, talvez. Eu acho assim, eu não, via de regra, eu não pergunto se o fato aconteceu ou não, né, eu vou trabalhar na parte técnica e vou ver dentro da parte técnica o que é importante eu ter de informação do meu cliente. Eu não chego para ele, como a maior parte das pessoas acha, né? Que o advogado chega e diz, tá, tu fez isso? Não é uma pergunta que eu me preocupe em fazer. Às vezes, pelo próprio contexto e tal, evidentemente a pessoa fez aquilo. E às vezes não fez. Às vezes não tem prova que fez, enfim. Então, o que eu posso citar de casos, assim? Teve um caso, que esse é um processo em andamento ainda, enfim, não está concluído, de um menino que foi acusado de tentativa de homicídio numa saída de festa. O que foi o incidente? Teve 2 brigas no interior de uma casa noturna, aquelas brigas de festa mesmo. Passou, mexeu com alguém, né? Sai um grupo contra o outro no soco. Aí um pouco, pegou uma menina que era amiga de não sei quem de novo, né? Saíram no soco, seguranças colocaram pra fora, deu uma briga generalizada lá fora, assim, uma galera saiu machucada, né? Mas alguém foi esfaqueado. E o que é esse esfaqueado? Alguém tava com um canivetinho e deu uma pontada nas costas de uma pessoa. E isso gerou um processo criminal contra o meu cliente. Meu cliente, à época, tinha 19 anos, sujeito de classe média, enfim, não tinha outras ocorrências policiais. Agora, passados vários anos, né, não tem outras ocorrências policiais, é só isso. E aí o cara tá respondendo por tentativa de homicídio. Eu conheço esse sujeito desde antes dele nascer, né? Eu sou amiga da mãe dele. Então, é delicado trabalhar num caso assim, que tu sabe, primeiro, que ele não tava lá para matar a criatura. Segundo, eu conheço a família desse menino, eu conheço o menino, eu sei a índole dele. Então, esses casos são delicados pra gente. Deixa mais responsabilidade ainda pra gente. Por quê? Porque eu sei que é importante eu prestar um trabalho de extrema qualidade para que esse processo pare o quanto antes. Eu espero que ele pare já em primeiro grau. Mas se eu tiver que fazer recurso, eu tô preparada para recurso. Por quê? Porque eu vou brigar até que eu possa brigar, para que ele não tenha condenação. E aí tem outros casos, assim, que enquanto advogada eu considero injusto, sabe? Que eu brinco que ao longo da advocacia a gente vai criando cicatrizes. Tem processos que a gente jura que a
sentença vai ser para um lado, ou que a gente vai conseguir reverter depois, e a gente não consegue. E aí gera as cicatrizes, né? Eu lembro de um sujeito que era apontado como líder do tráfico, mas que não era líder do tráfico. Eu tenho certeza que o cara não era, porque se ele fosse líder do tráfico, ele teria advogado, e eu fui nomeada pelo Estado para acompanhar a defesa dele, porque ele não tinha advogado. E a situação era basicamente assim: a Polícia Civil recebeu uma denúncia que chegaria um carregamento de droga num determinado dia, num determinado local. O que fizeram? Montaram campana lá, e aí quando esse cara chegou de moto, abordaram ele. Revistaram, não acharam nada. O que fizeram? Enfiaram ele na viatura e levaram para a delegacia. Primeiro, o procedimento não podia ser esse, né? Se não acharam nada, solta. Mas tudo bem. Enfiaram na viatura, levaram para a delegacia, e aí tem versões diferentes. Ele diz que deixaram ele pelado na delegacia, não acharam nada e enxertaram uma petequinha de cocaína. Olha, se não tinham achado nada antes, tinham revistado, eu não duvido da versão dele. Entendeu? Tem como garantir? Não tem, mas não tinham achado nada antes. O que a Polícia Civil diz? Que o cara estava se remexendo ali na parte de trás da viatura, e aí os dois policiais da frente, cada um dá uma versão. Um diz: o meu colega viu que ele dispensou uma petequinha de cocaína, e o que devia ter visto diz: no chão da viatura tinha uma petequinha de cocaína. Enfim, a materialidade era isso: uma peteca de cocaína. Ele foi denunciado por tráfico. E, gente, né? Uma peteca. A denúncia era por um carregamento e uma peteca. Bom, não deu para ouvir todo mundo no dia que eu fui nomeada lá para acompanhar ele na audiência. E aí, o interrogatório dele, como é o último ato, ficou para outro dia. Eu tinha conversado com ele já, a gente alinhou a estratégia defensiva, enfim. E aí, eu não sei por que cargas d'água, acabou que ele foi transferido para outro presídio. E aí a audiência ia ser feita por outro advogado, não por mim. E o juiz pediu: a senhora aceita? Eu falei: bom, desde que eu possa remeter as minhas perguntas e o outro advogado faça essas perguntas. Constou em ata isso, tudo certo. Só que aí ele mudou de novo de casa prisional e perderam as minhas perguntas nesse meio tempo. E aí não foi feita, e o advogado novo que assumiu o processo alegou que era para uso dele. E ele acabou confessando que a cocaína era dele, o que era completamente incoerente com as outras coisas do processo. Resultado: ele tomou condenação a 8 anos por conta de uma petequinha de cocaína. Porque daí ficou reconhecido o tráfico por todo o contexto e tal. E esse é um processo que eu perdi em primeiro grau, né? Em primeiro grau veio isso 8 anos. E ele tinha muito antecedente, gente. Ele foi condenado pelos antecedentes que ele tinha, na verdade. E em segundo grau eu perdi também. Esse é um daqueles processos que eu digo que é uma das cicatrizes que eu carrego. E quando eu fui comentar isso com um colega que é de carreira jurídica, ele me disse: mas pensa o seguinte, ele deve ter sido absolvido num processo que ele devia ter sido condenado. Isso aí é compensação. Gente, não pode pensar assim. É um ser não humano, pode, né? É um ser humano. É traficante. Peraí, mas cometeu isso aí? Não é porque o cara tem antecedente que a gente vai manter ele preso o resto da vida. As pessoas têm que pagar pelo que elas fizeram. E não porque eu acho que a pessoa tem que ficar mais presa. Então, esse tipo de coisa me revolta, sabe? É injustiça, né? Tem muitos casos de abuso policial, digamos assim, que os clientes falam que os policiais abusaram da violência. Acontece muito? As pessoas acham que todo mundo alega isso, né? O policial bate. Não, tem muita gente que diz: olha só, o policial foi extremamente cordial comigo, me tratou muito bem. E o contrário, e quando tem muita prova e os policiais fazem tudo errado e porque eles não souberam fazer os procedimentos corretos, um culpado acaba sendo inocentado. Acontece também? Sim. Bastante? Eu dou aula de processo penal também, né? E aí, quando eu falo de nulidades, que é isso, fazer a coisa errada, né? Eu sempre cito o mesmo caso, que é um caso em que uma carga inteira de cigarro, então pensem o valor, né? Uma carga inteira de cigarro foi desviada
E aí envolveu vários municípios aí nessa operação para descobrir o que tinha acontecido e onde é que estava a carga de cigarro. Aí uma juíza de um determinado município expediu um mandado de busca e apreensão para um determinado endereço que era em outro município, que nem era do lado, era mais longe ainda, né? E ela botou expressamente o horário de cumprimento do mandado, das 6 da manhã às 8 da noite. Quando a Polícia Civil foi cumprir, cumpriram 1h pouco da manhã. Encontraram toda a carga de cigarro lá. Só que o mandado foi cumprido fora do horário. Casa durante a noite é asilo inviolável. Casa durante a noite, as pessoas só entram ou para prestar socorro, né? Ou se tu permitir. Mandado não se cumpre em casa durante a noite. E aí, prova ilícita, né? Então, teve toda uma movimentação, recuperaram toda a carga, depois o pessoal confessou, teve processo e tal, pra lá no final absolver. Por quê? Mas Tudo errado. Os policiais, os delegados, eles deveriam ter conhecimento disso, porque eles estudam direito também. Não. Delegado, sim. Hoje, delegado é carreira jurídica, né? Quem quer fazer concurso para delegado tem que ter formação em direito. Mas para ser policial basta ensino superior em qualquer área. A gente tem policial que é das ciências biológicas, da pedagogia, tem do Nada direito. A ver com... Mas tem lógica isso, gente. Porque em tese, investigação, ela precisa de diferentes áreas. Então, é importante ter pessoas com olhares diferentes, não todo mundo técnico do direito. Só que eu preciso ter, sim, noções básicas do que eu posso, do que eu não posso fazer. Para não ter policial fazendo ilicitude por desconhecimento. E nesse caso aí, eu sinceramente, o caso é antigo, tá? O caso não é recente e tal. Foi antes da lei de abuso de autoridade, que hoje expressamente a gente tem tipificação como abuso de autoridade para o cumprimento do mandado entre 9 da noite e 5 da manhã. Mas não dá, né? Não dá. Noções básicas a gente precisa. Até porque tava ali no documento, no mandato, né? Sim, tava no mandado. Tu passou pelo período das audiências online ou Sim. Agora é tudo presencial a maioria? No Juizado Especial Criminal de Caxias, elas voltaram a ser presenciais, né? Não posso falar dos outros locais, porque tem juiz ainda fazendo audiência online, tem juiz fazendo presencial, então depende do lugar. Na docência ali, nas tuas aulas, como é que é lidar com os alunos online? Eles te cobram, professora, cadê minha nota? Domingo de noite, coisas assim. A tecnologia permite que as pessoas invadam digamos assim, a privacidade dos outros em horários estranhos. A esfera pública e a esfera privada, eu acho que pra gente brasileiro, né, já é uma dificuldade separar ou não. Tem um texto do Sérgio Buarque de Holanda, O Homem Cordial, que ele fala do brasileiro como sendo essa figura caracterizada pela cordialidade, não como algo bom, mas como cordialidade, como passionalidade. Eu sou tão bom quanto ruim. Porque assim como eu posso amar alguém que eu recém conheci, eu posso odiar alguém simplesmente porque a pessoa fez algo que eu não gostei. E aí ele fala que nós brasileiros temos essa dificuldade de separar o que é público e o que é privado. Se o chefe me demite depois de, 7 anos, eu digo, nossa, eu era amigo dele e ele me demitiu. Eu não entendo que uma coisa é questão empresarial, outra coisa é amizade. E na docência eu acho que é bem isso. Tem muito aluno que não entende que uma coisa sou eu, Juliane, pessoa, outra coisa é a Prof. Júlia, né? Então, enquanto professora, eu tenho o sistema da faculdade, menciona por lá, e-mail institucional, por favor. E é Prof. Júlia, né? Intimidade. Prof. Júlia, sim. Sim, porque aí eu consigo identificar de onde me conhece, né? Sim. Se me chama de Prof. Júlia, eu sei que me conhece da faculdade. E aí do fórum não vai me chamar assim. Então dá pra... chamar de doutora, daí... Se chamar de doutora, eu já sei que não é da faculdade.
E aí é bem comum ter alunos assim que chamam no Instagram para tirar dúvida de trabalho, que mandam mensagem no WhatsApp para tirar dúvidas sobre conteúdo de prova, ou se pode usar o VAD, ou se pode usar cola, sabe? Então, as pessoas não têm assim uma clareza do que é a esfera privada da vida desta pessoa. O brasileiro é muito, muito informal, né? Então ele acaba misturando, né? Sim. Sim. Se a gente comparar com culturas, né, como a japonesa, assim, que tem um grau de formalidade ao extremo comparando com a nossa, é muita diferença, né? Culturalmente é muita diferença. Já que tu citou o Japão, lá os professores são muito, muito respeitados, né? Como é que tu vê o respeito aos advogados e aos professores aqui no Brasil? Há uma valorização ou o pessoal generaliza por causa eu vou dar um exemplo, né? Não estou gostando das decisões do STF, então todo mundo que é da área do direito, né? A pessoa pega um ranço de quem é do direito, digamos assim, por causa de algum elemento específico, né? E eles generalizam para toda a área. Como é que tu enxerga que as pessoas veem o advogado e também o professor hoje em dia? Eu acho que a visão do advogado e a visão do professor, elas são bem diferentes. Olhando socialmente para a nossa sociedade brasileira, né? A gente vê o advogado como o cara que faz gambiarra, o malandrinho, o mentiroso, e a gente não tem uma confiança social no advogado. Em relação ao professor, as pessoas reclamam de falta de valorização e tal. Eu não sinto muito isso na minha vida docente, assim. Não vou reclamar de desvalorização do professor. Eu acho que a remuneração, sim, essa podia ser melhor. Nesse aspecto, eu acho que a gente não é valorizado. Mas em relação ao respeito, eu não vou reclamar, porque meus alunos me respeitam, até porque eu tento entregar o máximo que eu posso para o meu aluno. E eu acho que ele percebe isso. Que eu tô aí justamente para que ele aprenda. Eu não tô aí para ter um extra na minha remuneração. Eu tô aí com o objetivo de que ele seja melhor do que eu. Que é meu objetivo enquanto professora. Que os meus alunos saiam e façam a diferença. Que eu não tenha colegas depois na advocacia que não saibam o que estão fazendo. Que hoje isso é muito comum. Dói muito, enquanto professora, pegar petições de advogados que não fazem sentido nenhum. O cara não sabe o que está pedindo. E aí ele faz pedidos completamente inadequados. Então é muito bom quando a gente tem um colega que entende o que está fazendo. E aí, enquanto professor, o que eu espero do meu aluno é isso, né? Que ele entregue algo melhor do que eu entregaria. E talvez por isso tenha esse respeito em sala. Claro que sempre tem algum incidente de atrito, de bate-boca e tal, mas eu não vejo isso como um desrespeito generalizado. Eu vejo isso como algo normal. Convivência humana tem atrito, posições diferentes. Nem sempre as pessoas têm clareza que eu preciso respeitar o outro quando eu divirjo, que era uma coisa que nós falávamos antes de entrar aqui no podcast, né? Como é difícil as pessoas entenderem que eu posso ter um outro que pense diferente do que eu, que tenha um objetivo de vida completamente diferente do que eu, mas ainda assim é um ser humano e merece respeito. Eu posso não concordar com ele, mas eu tenho que respeitar ele, porque ele é um ser humano assim como eu. Eu não tenho como dizer que o meu objetivo de vida, que a minha posição política, filosófica, religiosa é a posição correta. Tem outras posições. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender isso, né? Exatamente. Não respeitam, né, a opinião, a ideia do outro. Se tivesse alguma coisa para mudar nas leis, o que você mudaria? Nossa, eu mudaria muita coisa. Muita coisa. Nós temos até meia-noite para fazer a podcast. Nossa, muita coisa eu mudaria. Na parte processual, a gente tem muita coisa que poderia ser diferente, sabe? Eu vou citar um exemplo, mas poderia citar vários outros, tá? Reconhecimento de pessoas. A gente tem no Código de Processo Penal, no artigo, se não me equivoco, 226, um procedimento chamado reconhecimento de pessoas. Então, vamos imaginar o seguinte. Andriele é vítima de roubo, né? Coloca uma arma na tua cabeça e leva o teu celular.
E aí tu não sabe quem foi, mas tu viu a pessoa. O que tu pode fazer? Tu pode ir lá na delegacia, descreve essa pessoa detalhadamente, né? Tudo que tu lembrar, então, altura, cor de pele, cor de cabelo, tipo de sobrancelha, nariz, lábio, orelha, tudo que tu lembrar tu vai descrever. Depois disso, se a polícia pegar um suspeito, né? Vai colocar o suspeito com pessoas parecidas. E aí tu teria que ir lá apontar, eu reconheço fulano, reconheço o número 4, reconheço o número 2. Isso é o procedimento legal, né? Disso a gente faria um auto, que é uma descrição, e as pessoas assinariam. O que se faz na prática? Álbum de suspeitos. Isso não tem base legal. Isso, sabe? Tá tudo errado. Então, uma intervenção que eu faria é mudar a forma como a gente conduz inquérito policial, para que depoimentos fossem gravados, para que pessoas especializadas que tenham noção de psicologia, que saibam da importância de não fazer intervenção para criar falsas memórias, pudessem trabalhar com as vítimas, com as testemunhas lá atrás, e que a gente não repetisse isso na fase judicial. Porque o que a gente tem hoje? Tudo que é feito no inquérito, se pode ser repetido, vai ser repetido judicialmente. Só que aí pensa o seguinte, tu lá atrás foi vítima de um roubo. Aí daqui a pouco o vizinho viu e te conta coisas. Passa 5 anos, tu não sabe mais o que tu viveu, o que o vizinho falou, o que o policial falou. Então, se lá atrás a gente tivesse feito uma oitiva qualificada, grava isso e não repete isso depois, ao meu ver, seria bem mais confiável. Então, um exemplo de uma alteração que eu faria para mudar um pouco o estilo do processo penal que a gente seria tem. bem melhor, né? Na minha humilde visão, sim. Mas não é o que a gente tem hoje. E às vezes, né? A teoria é uma coisa e a prática é outra totalmente diferente, né? Eu ganhei uma caneca dos alunos que tem minha foto de um lado e do outro tá escrito isso. Na prática não é bem assim. Sério? Olha, eu nem sabia. Isso. Essa semana eu encontrei um professor que foi meu professor em processo penal, foi meu orientador no trabalho de conclusão de curso no direito. E ele tá aposentado agora, né? Ele me disse, eu fico pensando em vocês aí. Como é que vocês dão um processo penal hoje em dia? Por quê? Porque a lei diz uma série de coisas que a gente tem ministro do STF que não cumpre literalmente o que diz a lei. E aí, enquanto professor, tu tem que explicar a lei, mas tu não tem como ignorar o que o ministro do STF faz, que é contrário à lei. Então, tu tem que ir cheio de dedos, dizendo pro aluno, olha, a lei diz isso, mas ministro fulano de tal entende que... E aí vem a explicação. Então, é delicado lidar com a prática jurídica, principalmente porque a política acaba dando umas torcidinhas na legislação que a gente tem. Tem coisas que literalmente estão ditas na legislação que não são aplicadas. E o que tu pensa sobre o porte de armas? Tu é a favor, tu é contra? O que tu... E por quê? Eu acho. E é que vou usar o acho de propósito, sabe? Porque é uma posição... Não tô falando como técnica agora, tô falando como cidadã. Eu acho que, enquanto cidadã brasileira, eu não gostaria que liberassem completamente o porte de armas. Por quê? Porque eu já lidei em muito processo com gente maluca. E eu fico pensando, se liberassem completamente, como é que ia ser? Porque, assim, eu já vi, em fechada no trânsito, a pessoa sair e agredir a outra com o que ela tem ali, né? Se ela tem um bastão, é com bastão, se chutar o carro do outro. E pensa se esse cara tá armado. Então, talvez facilitar, não vou me opor, mas liberar para todo mundo, enquanto cidadã, eu não concordaria por essas questões. Tem muita gente maluca que não vai saber usar a arma adequadamente. E aí a gente corre o risco de ter muito homicídio por besteira, por briga de trânsito, por briga de vizinho. Que, de balada, meu né? cachorro latiu e o vizinho queria dormir, o vizinho vai lá e dá uns tiros. Dá aqueles tiros pra cima, né? Só pra assustar. A gente já teve várias situações, assim, de brigas comezinhas que viraram homicídio.
Uma dessas é o barulho que os cachorros faziam. Um vizinho se irritou com os latidos do cachorro do outro, brigaram e... Muita gente descontrolada, né? Sim. Então, eu, em relação ao aporte, eu teria uma posição mais restritiva. E, Julie, para as pessoas te seguirem nas redes sociais, como é que eles te encontram lá? No Instagram, julie.scariotti. E se for aluno, não vá domingo à noite pedir nota para professora. E também não precisa pedir se vai corrigir a prova. Porque ela vai. Vou corrigir a prova. Calma, gente. Bom, então nós temos uma pergunta final, né? Que o Marcelo vai fazer, então, para ti. A nossa pergunta padrão do multiverso é sobre essa possibilidade da existência de outros universos. Então, caso exista um outro universo e tu tivesse a oportunidade de fazer tudo diferente lá, se tu pudesse mudar a Juliane do universo paralelo ou mudar as outras pessoas, o que tu mudaria e por quê? O que tu faria de diferente? O que tu tá propondo... A pergunta é ampla, genérica, é meio utópica, mas é... Vamos imaginar assim, como se eu tivesse um universo espelho, que eu pudesse fazer intervenções desde a minha infância até agora. Exatamente. Tá. Eu acho que enquanto ser humano, a gente tenta fugir de dor, né? Então, talvez se eu pudesse mudar alguma coisa, alguma intervenção, enfim, seria em relação à minha mãe. Minha mãe teve 3 tumores cerebrais, foi um período bem difícil, assim, aprendi muito em relação à valorização da vida, a lidar com a incerteza da vida, que é uma coisa que normalmente as pessoas não param para pensar, que daqui a 5 minutos eu posso não estar mais aqui e vamos viver de uma forma minimamente harmoniosa até que eu tô aqui. Não tô falando que a gente tem que aceitar tudo e tal, mas ao mesmo tempo tô dizendo sim que a gente não precisa brigar por qualquer coisa, que a gente não precisa fazer um estardalhaço porque alguém derrubou chá na gente, sabe? Uhum. E se eu pudesse mudar alguma coisa nesse universo paralelo, daqui a pouco seria minha mãe não ter os tumores cerebrais, mas eu sei que isso implicaria muito em quem eu sou hoje, né? Não seria a pessoa que eu sou. Então, talvez essa intervenção não seria a melhor intervenção do mundo, mas é uma intervenção que, enquanto ser humano, para mim, seria interessante, porque como minha mãe faleceu jovem, teve uma série de assuntos que eu sequer consegui conversar com ela, e era uma das coisas que eu, não vou dizer que eu me punia, mas que eu pensava bastante. Eu nunca falei com minha mãe sobre se eu quero ou não ter filhos, eu não sei o que ela pensa sobre isso. E hoje eu entendo que sempre vai ter assuntos que a gente não conversou com as pessoas e que se tivesse oportunidade, se a gente soubesse que é o último tempo que a gente vai ter com aquela pessoa, a gente daqui a pouco conversaria, né? Então, sobre a história da minha família, ancestralidade, assim, também eu tenho pouca informação. Então, provavelmente seria essa intervenção. Não faria intervenção para ganhar na Mega Sena, não faria intervenção para ser de outra profissão. Eu considero que eu sou feliz fazendo o que eu faço e por isso esse meu discurso de experimente. Daqui a pouco a pessoa aqui não se via professora, né? A pessoa aqui não se via advogada, mas é extremamente realizada fazendo isso. E daqui a pouco as pessoas têm preconceito em relação a certas profissões, tipo a docência, porque não vai ganhar dinheiro. Sim, mas tem coisas que são tão gratificantes quanto ganhar dinheiro. Que no meu caso, né, a docência não me permite enriquecer, não me permite, né, ganhar rios de dinheiro, mas me permite ter experiências extremamente satisfatórias. É muito gratificante ver quando o aluno entende um conteúdo complexo e consegue aplicar aquilo. É uma das melhores sensações que a gente pode ter. Então, eu não mudaria muita coisa, não. Que mensagem maravilhosa, né? Sim. Que resposta boa. Muito obrigada, Juliane, pela tua participação. Eu que agradeço. Volte mais vezes aqui, foi muito bom conversar contigo. Eu que agradeço. Foi muito divertido, né? Passou muito rápido esse tempo. E fico à disposição, se quiserem falar sobre outro assunto, enfim, envolvendo direito penal e processo penal, tô aí. Com certeza vamos chamar. Obrigado. Obrigada. Tá convidado a voltar para a gente conversar sobre outras pautas. Tá bom, obrigada. Até a próxima. Até.